Se você quer ser uma pessoa melhor, quer ter um comportamento melhor, mas está lutando aí contra alguns comportamentos negativos, algumas questões de temperamento, de atitudes, às vezes de vícios, de coisas que você queria largar, queria mudar, mas não consegue, se sente como que dominado por esta coisa, né? Seja ansiedade, seja uma dependência, seja pornografia, seja comportamentos explosivos, né? Qualquer que seja esta área, ou até uma tristeza profunda, uma depressão, e você não está conseguindo parar de fazer isso. Vem comigo, que nós vamos falar muito sobre isso agora. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso e como a gente pode se aprofundar nesse assunto, tá? Então eu queria começar essa mensagem, tem um nome que é o seguinte: sem morte do velho, sem poder. Só morto pode ressuscitar. Né? É uma coisa interessante na palavra, que às vezes a gente quer ser cheio do poder de Deus, o Espírito Santo faz isso e tal, né? Mas a palavra nos ensina que o poder de Deus que é liberado sobre nós é chamado de poder da ressurreição. Então, aonde se manifesta um poder da ressurreição? É só sobre alguém que está morto. Se a pessoa está vivo não precisa ressuscitar, ele está vivo, né? Mas o morto ressuscita. Então, esse ressuscitar, tá, para Deus, esse viver para Deus, ele tem que considerar que uma pessoa morreu primeiro. Se ela morre, ela pode ser ressuscitada. Se não morre, não existe o milagre da ressurreição para ela. Tá? Então vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Né? Primeiro aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 9, está escrito assim, o apóstolo Paulo falando, né? Quero ser encontrado, ele vinha falando o seguinte: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Estava falando de todas as coisas que ele abriu mão da carne dele e tal para ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha justiça própria, que procede da lei, mas a que vem de Cristo, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Então, olha que coisa interessante que Paulo fala aqui. Ele quer conhecer, né, o que? Cristo, quer conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, que na Epístola aos Efésios o apóstolo fala que mesmo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que Deus usa para nos dar crescimento, para manifestar a sua graça e o seu poder em nós. É o mesmo poder, tá? Para nos fazer crescer, nos transformar, fazer tudo. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então, não é só parecido com Jesus, se amoldar a ele na vida, mas se moldar a ele, tornar-se como ele na sua morte. Então, há necessidade de morrer com Cristo. Há essa necessidade de morrer, porque sem a morte, o poder da ressurreição não se manifesta. Vamos falar um pouquinho do que é esta morte. Tá? Acho que algumas coisas importantes a gente precisa falar primeiro. Né? Quando no início deste texto, lá no verso 3 de Filipenses 3, Paulo fala assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essas três características. Primeiro ele está dizendo a verdadeira circuncisão. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é a verdadeira mulher, homem de Deus. Tá? E o que é esse verdadeiro? Somos nós que adoramos a Deus pelo Espírito Santo, que está dentro de nós e está sobre nós. Tá? É o novo nascimento e é o poder de Deus sobre nós para fazermos a obra dele. Tá? Então, nós adoramos a Deus pelo Espírito Santo. Tá? Essa visão, essa percepção, você acordou, o Espírito Santo está contigo. O Pai está lá no céu. Né? Ele está além deste universo. Né? Jesus está sentado à sua direita. Ele está parado, porque já fechou. Não, ele está intercedendo por nós o tempo inteiro. Mas quem está aqui conosco o tempo inteiro e é quem nos impulsiona, quem nos leva para Deus, para a comunhão com Deus, para a adoração, é o Espírito Santo.
Por isso que ele fala, a verdadeira circuncisão é quem adora a Deus pelo Espírito Santo. Então nós estamos adorando, acorda, usa. Usufrua desse Espírito Santo o tempo todo contigo, fala com ele, se apresenta a ele, entrega seu dia, né? Apresenta suas lutas, suas dificuldades. É esse mesmo Espírito que eu oro a Deus que esteja trazendo sabedoria e revelação para você entender esta mensagem, para que eu possa pregar ela com toda clareza, toda fluência, para gerar muita transformação, muita edificação, muito poder de Deus na sua vida. Tá? Então a primeira característica é essa. A segunda e nos gloriamos em Cristo Jesus. Adoramos a Deus pelo Espírito Santo, nos gloriamos em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? E não temos confiança alguma na carne. Quer dizer, tudo que eu tenho, a minha glória está nele. Veio dele. Ah, se eu sou muito bom para fazer isso, aquilo, outro. Glórias a Jesus, porque ele que me deu essa qualificação, essa competência, esse talento, essa virtude natural ou espiritual. Seja um dom natural, um dom espiritual, vem dele. E eu posso confiar nessas coisas, mas não por mim, mas sim me gloriando nele. Foi ele. Tá? Você tem crescimento profissional, é ele quem te levantou. Não sai por aí dizendo, não, porque eu lutei, porque eu fiz, não sei o quê. É claro que você tem o seu mérito, né? Não há como se negar isso. Mas entenda que quem te deu essa força, quem te deu essa perseverança, quem te levantou, foi ele. Então nós não temos confiança alguma na carne. Então quando você falar, olha, porque eu fiz, mas eu tenho certeza, se Deus não estivesse na minha vida, eu jamais faria nada disso. Porque tudo vem dele. Nos gloriamos nele. Não temos confiança nenhuma na carne. E esse fluir do dia a dia nosso é com o Espírito Santo. É essa relação. Então essa é a verdadeira circuncisão que diz o apóstolo Paulo. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa justiça da fé em Cristo que vem de Deus e tem base na fé. Tá? Eu não confio na minha própria justiça, eu não me apoio na minha própria justiça, eu me apoio na justiça que vem pela minha fé em Cristo. Ele morreu no meu lugar, ele me justifica, ele é o justo e justificador da minha existência, da minha alma, da minha vida. Tá? Então, nessa posição, você não tem a soberba humana. A soberba humana atrapalha tudo e tem muita conexão com o mal, com as trevas, com o maligno. Né? Então, você não tem soberba. Não, porque eu lutei, tal, não sei o que, eu consegui parar de fumar, fui eu que parei de fumar. Né? Soberba humana. Não, porque aqui eu edifiquei minha família, tal, eu fiz coisa e tal. É soberba humana. Agora, quando você fala, olha, eu consegui parar de fumar, eu sei que Deus esteve lá o tempo todo e me permitiu, me conseguiu largar o cigarro, ou largar uma pornografia, ou largar um temperamento muito irascível, agressivo, ou largar a ansiedade. Eu consegui superar isso daí. Foi nele, veio dele. O tempo todo nele, sozinho eu não teria conseguido. Tá? Mas ele veio por trás como motor, influência, como poder, como graça, e me deu essa vitória. É diferente, é muito diferente. E não adianta falar da boca para fora que não funciona. Isso daí você pode enganar até você mesmo, mas a Deus você não vai enganar. Né? E as pessoas também acabam percebendo, né? A soberba humana. Então, quando você tem essa perspectiva, a soberba humana ela cai. E o que vem no lugar? A dependência de Deus. Não tenha medo de depender de Deus. Ninguém gosta de depender de outras pessoas. Mas nós podemos depender de Deus. Tá? No próprio casamento, o apóstolo Paulo, falando sobre o casamento, ele diz: nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem, porque os dois se tornaram uma só carne. Então existe uma relação saudável de dependência entre um e o outro. Não é aquela dependência emocional que atrapalha, que é ciumenta, que briga, que é possessiva, que controla, que quer dominar. Não. É uma dependência no espírito, é uma dependência instituída por Deus. Né? Até o termo é utilizado. Não é independente, né? Para você não viver de uma forma independente, porque existe uma conexão, né, de vida entre um e outro. A palavra de Deus nos ensina que os dois, marido e mulher, são participantes da mesma graça de vida. Tá? Então vamos lá.
tudo vem pela graça, pela graça, através da fé. Vou tomar um golinho aqui. E Paulo, então, vai e solta esta frase, né? No verso 10 de Filipenses 3. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Então, primeiro, quero é a manifestação de uma vontade, né? O apóstolo Paulo em Romanos fala assim, se você se inclinar para a carne, você vai cogitar, você vai ficar pensando nas coisas da carne. Mas se você se inclinar para o Espírito, você vai cogitar, a sua mente vai ficar cheia das coisas do Espírito. Tá? Então, quero é a manifestação da sua vontade. Se a sua vontade se inclina para a carne, a tua mente vai estar cheia das coisas da carne. Por isso que é importante como você usa o seu tempo, porque ali está manifestando a sua inclinação. Tem várias coisas que são totalmente lícitas. Futebol, novela, série Netflix, internet, mídias sociais, são lícitas. Mas quando você tem uma inclinação muito mais frequente, permanente para essas coisas, e ainda mais dependendo de que coisas você está olhando nas mídias sociais, na internet, que uso você está fazendo da tecnologia que nos está disponível hoje, né? Mas principalmente do seu tempo, você mostra o seu querer, é a sua inclinação. E a sua mente vai estar cheia das coisas para as quais você se inclina. Tá? Então pense nisso quando quiser mudar alguma coisa na sua vida. Né? Qual tem sido a sua inclinação? O que o teu tempo diz sobre a sua verdadeira inclinação? Então Paulo manifesta-se, quero conhecer Jesus, quero conhecer o poder da sua ressurreição. Tá? Então ele, olha, eu quero o poder de Deus me levantando pessoas, acontecendo na minha vida, e através da minha vida eu quero experimentar, eu quero usufruir, eu quero entender esse poder, saber como ele flui, como ele se manifesta. Quero conhecer a participação nos seus sofrimentos. Quer dizer, como assim? Como é que eu participo nos sofrimentos de Cristo? Né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, como ele foi afligido, nós seremos afligidos, como ele foi perseguido, nós podemos ser perseguidos. Tá? Vamos enfrentar determinadas lutas, e há uma luta para morrer. Né? E às vezes existe alguma dor, né, de perdas, de renúncias, para morrer, para poder abrir mão, para poder sepultar a carne, né, para que você se torne como Jesus na sua morte. Então, esse participar dos sofrimentos é caminhar para a morte como foi com Jesus, para que você possa ressuscitar, ou para que o poder da ressurreição se manifestou em Jesus para tirá-lo da morte, seja esse poder que se manifesta em nós para nos encher da vida de Deus, nos encher da manifestação de Deus, nos encher das virtudes de Deus, dos dons do Espírito Santo, nos encher do poder da ressurreição, aquele que levanta o morto para uma nova vida. E aí nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque, veja, existe uma conexão muito fundamental entre se amoldar na morte para usufruir do poder da ressurreição. Se você não se amolda na morte, você está vivo. E vivo não ressuscita, o vivo não tem que ressuscitar, ele está vivo. Só que não é da vida que Deus quer te encher. Né? É como aquela história do copo, esse copo tem que se esvaziar, né? Você está com alguma coisa velha lá na sua taça, né? Ou com alguma bebida especial, e ela já está meio velha, está fria, e aí vai botar uma bebida nova, né? Como nos ensina a palavra. O vinho velho, né? Tem que sair para que possa entrar o vinho novo na sua taça. Tá? Então você tem que esvaziar para ela poder ser cheia. Você tem que morrer para o poder da ressurreição se manifestar. A gente tem que sepultar. E sepultar o quê? É o velho homem, com todas as suas inclinações, suas tendências, seus comportamentos, tá? Os aspectos negativos do seu temperamento são ser, né? Então, primeiro se amolda na morte, para depois receber a vida.
Vivo não ressuscita, só morto. Tá? Então, o que é esse se amoldar na sua morte? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus nos ensina assim: não vos conformeis com este século. Romanos 12, né, nos versos 1 e 2, né, é a tal da metanoia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então eu tenho que sair do molde desse mundo para poder me amoldar na morte com ele. É a forma de pensar, a forma de ver a vida, a forma de relacionar, a forma de viver um casamento, a forma de educar os filhos, a forma de ocupar o seu tempo, a forma de se comportar nos negócios, né? a sua ética, a sua postura cristã, forma de tratar pessoas. Então, em tudo isso, a gente tem que sair do molde desse mundo e se amoldar a ele. Quais são as prioridades do mundo e quais são as prioridades de um homem de Deus, né? Então, é esse se amoldar, né? Não vos conformeis, é se conformar, se amoldar a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo fala assim, que ele renunciou à vida, né? Assim como Jesus renunciou à vida para nos resgatar das trevas e introduzir no seu reino de luz, né? Ele abriu mão da sua divindade, se fez homem, passou por tudo que passou, né? E na véspera aí da sua crucificação, todo o sofrimento que ele passou antes da cruz, inclusive, né? Ele chegou a orar e se entregar nas mãos do Pai. Por causa do sofrimento, ele começou a transpirar sangue, saiu sangue, né, pelos poros do seu corpo. Tal era a pressão, né, daquela dor, daquela angústia extrema que ele estava vivendo. Né? E esse sangue é o que é a nossa justiça que nos aproxima dele, é o que nos dá a vitória. Tá? Então, Paulo fala que ele desistiu da sua confiança na carne para depender de Jesus pela fé. Né? Ele largou a soberba da sua justiça, que é o quê? É não ficar se defendendo o tempo todo. Não porque você está... Não gaste tempo assim tanto se defendendo. Não se justifique. Não fique competindo para ver quem é o melhor, porque tudo isso são características da soberba da sua justiça. Não, eu não fiz isso. Não, não é assim. Eu não sou isso. Você está falando aí, não, porque... veja, eu fiz isso por causa disso, daquilo outro. Tudo isso é confiar na própria justiça, é defender a justiça, é a soberba humana. Ela bloqueia a transformação, ela bloqueia a morte do velho homem, ela bloqueia, ela atrapalha, ela é um obstáculo para que você tenha acesso ao poder da ressurreição. Tá? Essa competição, quem é melhor, eu vou fazer, não, você que está errado, eu estou certo. Tudo isso nos atrasa, tudo isso é uma marca da soberba humana. No próximo ano, se você estiver assim, se defendendo, se justificando e competindo com alguém, se lembre, é a minha soberba que está aí. Eu estou vivinho nessa história. Eu não estou morrendo. E olha, renúncia na Bíblia é preciso entender. Jesus abriu mão de muitas coisas para construir algo muito superior. Né? Moisés abriu mão de todos os confortos e regalias que ele tinha, né, no Egito, porque ele confiou e se interessou muito mais pela grandeza da glória do reino de Deus e das coisas de Deus. Era algo muito maior. Então se renuncia a algo menor para alcançar algo maior. É assim que funciona a renúncia. A renúncia não é muitas vezes eu vejo a pessoa fazendo renúncia na soberba humana. É a renúncia do velho homem, é o velho homem vivo. Eu dizendo, não, porque eu faço, eu estou me sacrificando, eu estou fazendo, eu estou... Gente, a igreja não precisa do seu sacrifício. Jesus já morreu pela igreja. A igreja tem um senhor e não é você. A igreja tem um noivo, você não é o noivo. Então, muitas vezes, a gente causa um sofrimento a si próprio e que, na realidade, não é mais na força dele. Não é no poder da ressurreição, é no poder do velho homem. É na resistência do velho homem. E quando isso acontece, você se ensoberbece. O que você fez. Você tem direito. E aí você vai orar, você acha que você tem mais acesso e direito ao Pai. Né? E a ter oração respondida, porque eu estou fazendo, eu estou sendo, eu estou... soberba humana, que precisa morrer. Né?
É diferente quando você se aproxima de Deus, Senhor, eu estou orando aqui e tal, e eu sei que não é por mim, é por... o acesso e a resposta vem por Jesus, né? E o Senhor me recebe porque eu sou lavado no sangue dele e porque eu oro no nome dele. Esse é o meu acesso, né? E não porque eu passei uma semana, fui bonzinho, tive tudo, não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Se você passar uma semana buscando, com comunhão no Espírito, você vai estar mais cheio do Espírito Santo. Mas não é isso que vai mudar a sua oração. É pela graça através da fé. Tá? É assim que a coisa funciona. Esta é a verdadeira circuncisão. Então Paulo diz que largou, né, essa justiça própria, né, quando ele fala lá em... Eu vou ler rapidamente aqui, né? No verso 4 ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne. Tá? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, dizer que ele era irrepreensível em seguir os mandamentos ali. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Veja o que eu ensinei agora há pouco. Né? O que é renúncia na Bíblia? É você abrir mão de coisas que são importantes para você naquele momento para conquistar e receber coisas muito superiores. Muito superiores. É isso que Paulo fala aqui. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, né? E eu, contudo, queria viver no reino de Deus, né? Então, esse se amoldar na sua morte, né? Inclui essa desistir de sua confiança na carne, para depender de Jesus pela fé. Desista de confiar na carne. Dependa de Jesus. Tá? A soberba humana morre e dá lugar à dependência de Jesus Cristo. Eu não preciso confiar na minha carne, eu posso confiar nele. É muito mais seguro, é muito mais forte. Eu abro mão de uma coisa tão pequena, que é o meu poder, para acessar e depender do poder dele. É uma coisa infinitamente maior. Tá? Mas isso precisa acontecer. Então ele largou a soberba da sua justiça, não se defendendo, não se justificando, para acessar algo muito maior. Né? Ele largou esse molde do velho homem para assumir a postura do novo homem. Então, resumindo um pouquinho aqui. O que é a questão da morte? Né? Estar mais morto para a carne, com todos os seus valores e poderes, mais morto para a justiça própria, estar morto para a justiça própria, estar morto para a soberba humana, abrir mão desse eu posso, eu sou o cara que faz, não, baixa a bola, você vai sentir paz com isso, baixa a bola, lembra, peraí, não precisa da minha bola, o Espírito Santo está aqui, está dentro de mim, é a manifestação de Deus, está dentro de mim, está sobre mim, está me levantando, eu tenho acesso a ele o tempo todo pelo sangue de Jesus, né? Por isso que eu recebi ele, e para este mundo, tá? Sair do molde deste mundo. Então, quanto mais morto eu tiver para a carne, para a justiça própria, para a soberba humana e para este mundo, mais eu usufruo do poder extraordinário da ressurreição. Às vezes a gente quer o poder para morrer. Tem muita gente que fala, não, Jesus, manifesta o teu poder, me livra dessa ansiedade, manifesta o teu poder, me livra desse vício das drogas, da bebida, manifesta o teu poder, né? Me livra da pornografia, me livra do ciúme, né? Me livra dessa inveja, me livra dessa fraqueza ou aquela outra, me livra de ser uma pessoa tão explosiva, tão nervosa, mas não consegue. Né? Não consegue, porque não funciona assim. Né? Tinha uma pessoa que, às vezes acontece isso, alguém independente da droga, não, eu queria ver o poder de Deus se manifestar e me livrar das drogas. Né? Mas você está querendo morrer para as drogas? Você está querendo morrer, né, para algumas coisas que estão te prendendo a esse mundo, aquilo que te prende a ela? Você precisa entrar na jogada.
né? Como morto. Para o velho homem, como morto. Para a sua soberba. Para a sua carne. Quando você morre, o poder da ressurreição te liberta. Ele te libera. Tá? Mas tem alguns detalhes importantes sobre isso que a gente precisa aprender. Tá? Então fica claro. É preciso matar o velho homem, deixar ele morrer, participar desta morte, né? Se amoldar. É preciso querer o velho homem morto, querer, né? Se amoldar na morte de Jesus, ou com Jesus na sua morte, tá? Para que o poder da ressurreição se manifeste. E aí a última parte dessa mensagem, Romanos 6, de 8 a 14, está escrito assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se eu morrer, se eu morri, eu creio que eu vivo com Ele. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. E se a gente se amolda com Ele na sua morte, a morte vai deixar de ter domínio sobre nós. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. De novo, falando da morte e vida. Portanto, não permitam, da mesma forma, Cristo, ele faz uma analogia, Cristo morreu, o poder da ressurreição ressuscitou, e ele está morto para o pecado. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Aí eu quero te explicar uma coisa. Talvez você esteja pedindo uma libertação, uma vitória, uma mudança de comportamento, lutando por ela com crenças erradas. Então, manifesta o seu poder, manifesta. Tem algo que Jesus já fez, mas você precisa se amoldar. Jesus já manifestou o poder da ressurreição dele, ele está liberado para você, mas algo está te impedindo de acessar. E o que é? O que te impede de acessar? Né? É o estar morto para o pecado. Ah, mas eu já morri, eu não quero tal. Mas talvez você não creia nisso, ou não entendeu isso ainda. E esse é um ponto crucial desta mensagem de hoje. Veja, considerem-se mortos para o pecado. Então, quando você se aproxima de Deus pedindo uma transformação, e que você quer mudar, que você quer, o ensino é o quê? Considerem-se mortos para o pecado. Você morreu. Ah, mas eu sou muito ansioso, eu preciso ser liberto da ansiedade. Considere-se liberto da ansiedade. Considere-se morto para a ansiedade. Eu não consigo largar a pornografia, a droga ou esse comportamento nervoso, irritado, briguento e tal. Considere-se morto para isso. Considere-se, é uma crença. Veja, o poder de Deus é liberado pela fé. Pela fé. E você crê em afirmações específicas da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, vai se aproximar de Deus, você está lutando contra o pecado, você quer superar isso, você quer superar uma fraqueza da tua alma, né, do teu caráter, do que for, considere-se morto já para ela. Você tem que ser essa crença dentro de você. Se você crê que você superou, que você está morto para ela, você está livre dela, você vai ser livre. Crença. Considere-se morto para o pecado. Você está morto para o pecado. Fale para você mesmo. Eu estou morto para esse pecado. Eu estou morto para essa fraqueza da minha alma. Eu estou morto para essa característica do meu comportamento. Estou morto para ela. E creia nisso. Porque enquanto você crê que ela te domina, que você não consegue superar, a tua fé está se manifestando nessa direção. E o poder de Deus não é liberado. Mas quando você crê naquilo que Deus te diz, da mesma forma que você creu que Jesus morreu, né, para que você tivesse acesso a Deus e a salvação, você deve acreditar também que você está morto para o pecado. Então Paulo fala da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Ah, mas eu não estou no processo? Está no processo. Só que nesse processo, para você crescer, você precisa crer na Bíblia. Você precisa crer no que está escrito. E crer em que, quando você vai buscar em Deus, você deve se considerar morto para este pecado específico que está te prendendo. Mas vivos para Deus é outra coisa. Né? Você deve considerar que teu corpo, a tua existência, a tua alma, morreu para aquilo ali e está viva para Deus.
Se você crer nisso, isso começa a ser liberado em você e você vai experimentar esta morte efetiva para o pecado. Creia nela. Creia que já aconteceu. Puxa, eu estou me aplicando. Você seguiu as coisas que a gente falou acima? Tá deixando morrer o velho homem? Está deixando a soberba humana? Está alimentando a dependência de Jesus na sua vida? Né? Isso é a morte. Isso é a vida. É a nova vida. Então, é isso que você deve focar. Tá? Portanto, não permitam que o pecado continue. Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não permita. Pô, mas como é que eu não vou permitir, considerando-se morto para o pecado, mas vivo para Deus? Creia nisso. E você vai sentir o poder de Deus sendo liberado. Se você continuar crendo que você não consegue superar, que não vai, que não tem jeito, você vai continuar escravo. Mas aqui está dizendo, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, desejos do corpo, desejos da carne. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Então eu preciso crer que eu voltei da morte para a vida. E para voltar da morte para a vida, eu preciso me amoldar na morte com Jesus. Como já explicamos agora há pouco. Tá? Se eu me amoldo na morte, eu vou estar vivo para Deus. Né? A vida de Deus se manifesta em mim. O poder da ressurreição é liberado sobre mim. E eu creio nisso. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem coisas que a gente tem que crer. Você não pode crer na experiência. Ah, mas eu não consigo. Você está crendo na tua experiência. Você não pode crer na experiência. Se crer na experiência, você não vai ser curado. Se você crê apenas no laudo médico e não crê que Deus pode te curar, você não vai ser curado. Se você crê apenas na tua história, do teu temperamento, suas tendências, a sua personalidade, seu comportamento histórico, seus hábitos, se você crê apenas nisso, como é que você vai mudar de comportamento? Como é que você vai ser transformado? Como é que a metanoia vai operar em você? Né? Não vai, porque você não crê nisso daí. Você está crendo na sua história, na sua experiência, na sua vivência, e é só nisso que você está crendo. E quando Deus entra na nossa vida, Ele nos chama para crer em outras coisas. Crer que o pecado não dominará você, você não está mais debaixo da lei. Você morreu para a lei. Você morreu para o pecado. Você está debaixo da graça, através da fé. Então creia. A fé libera o poder de Deus. A fé libera o poder da ressurreição no morto. A fé libera o poder da ressurreição no morto. A fé libera o poder para transformar, para te fazer superar vícios, comportamentos, defeitos, fraquezas da alma. Ele vai te libertar de tudo isso. O pecado não os dominará. Repita isso comigo. O pecado não me dominará. Eu já morri para ele e me apresento a Deus, me considerando, crendo. Eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Tenha essa convicção e o poder de Deus vai ser liberado na sua vida. Tá? Em conjunto de convicções e atitudes. Olha, em anexo, neste vídeo, você pode acessar lá, tem um link, tá, para um PDF com essa mensagem, para você entrar mais no detalhe e se aprofundar. Tá? Eu quero orar pela tua vida agora, que Deus, Senhor, abençoe profundamente cada um desses teus filhos e filhas que ouviram essa mensagem, receberam, que a tua graça e o teu poder seja abundante na vida deles, eles tenham profundidade, clareza no conhecimento e consigam, fundamentalmente, aplicar isso que aprenderam aqui, aplicar pela fé, aplicar deixando morrer o velho homem, fazendo morrer o velho homem, sepultando o velho homem, se desmoldando deste mundo, se amoldando na morte de Cristo, se desmoldando da soberba humana, se amoldando na dependência de Jesus, na confiança dele e não na confiança na carne. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a plenitude do novo homem, a usufruirmos abundantemente do poder da ressurreição nas nossas vidas
É o que eu te peço em nome de Jesus. Faz isso por cada um dos teus filhos e filhas, e que na prática eles tenham mais entendimento e entendam mais em nome de Jesus. Amém? Se você não entendeu plenamente, assiste de novo, até a palavra entrar dentro de você e você ter clareza. Vai fundo, o Senhor é contigo e você é uma bênção, em nome de Jesus. Um forte abraço.